Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso e bondoso coração de Deus. Que a paz mansa, a coragem inabalável e a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhadas pelo abraço quente e protetor da Virgem Maria e pelo sopro libertador do Espírito Santo, cruzem agora mesmo a porta da sua casa. Que essa graça desça sobre a sua sala, preencha os seus quartos, visite o seu local de trabalho e traga um oásis de esperança, um verdadeiro bálsamo de alívio e vida nova para o seu peito que, quem sabe na manhã de hoje, acordou apertado, angustiado, assustado com as notícias ruins e paralisado pelo medo do dia de amanhã. É uma alegria transbordante, um remédio fortíssimo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca da vida para sentarmos aos pés do Mestre, abrindo os ouvidos e o coração para deixarmos que a sua palavra lave as nossas feridas mais secretas. Meus irmãos amados, o Evangelho que a Igreja nos coloca no colo hoje é uma verdadeira injeção de ânimo na nossa fé. 3 vezes Jesus nos repete nesta passagem: não tenhais medo. Minha gente, preste muita atenção nisso. Nós estamos vivendo na geração do pânico, na sociedade do pavor. Nunca se teve tanto medo como hoje. Nós temos medo de sair na rua e sermos assaltados, temos medo de abrir o envelope com o resultado daquele exame médico, temos medo de perder o emprego e não ter como colocar o feijão na mesa das nossas crianças, temos medo da opinião dos outros, medo de sermos cancelados na internet, medo do futuro, medo do passado, medo da morte e, muitas vezes, até medo de viver. O medo é como uma nuvem escura que cega os nossos olhos, sufoca a nossa garganta e nos impede de dar um passo adiante. Mas Jesus, conhecendo essa nossa fraqueza humana, nos ensina a olhar para a natureza com os olhos da fé. Ele diz: não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Meus filhos, o pardal era o pássaro mais barato, a carne mais pobre daquela época, a comida de quem não tinha quase nada. E o Senhor nos garante que, se Deus tem o controle até sobre a vida de um passarinho miúdo, que voa solto pelo campo, como é que Ele não vai cuidar de você, que é a coroa da criação dele? Jesus vai além e diz uma das frases mais lindas de toda a Bíblia: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Sabe o que isso significa na prática, minha filha? Significa que Deus conhece a sua dor no detalhe. Ele conhece aquela lágrima silenciosa que você derramou na pia da cozinha enquanto lavava a louça. Ele sabe daquela madrugada em claro que você passou em frente ao berço do seu filho doente. Ele viu quando você foi humilhado no trabalho e teve que engolir o choro. Ele conta os seus cabelos, ele conta as suas lágrimas, ele sabe do seu limite. Você não está abandonado à própria sorte neste mundo. O Mestre nos pede hoje coragem para testemunhar. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem nos calar, onde falar de Deus, de família e de fé virou motivo de piada. Muitos cristãos estão com vergonha de fazer o sinal da cruz num restaurante, vergonha de defender os valores do Evangelho na roda de amigos ou no ambiente de trabalho. Nós ficamos com medo dos homens. Mas Jesus é claríssimo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O mundo pode tirar o nosso dinheiro, pode tirar o nosso emprego, pode até tirar a nossa saúde física, mas ele não tem o poder de arrancar o Espírito Santo que mora dentro do nosso peito. Nós precisamos parar de mendigar a aprovação de uma sociedade que está doente e perdida. Quem tem que nos aprovar é o Pai do céu.
Quem se declara a favor de Jesus Cristo aqui nesta terra, no meio das perseguições e das zombarias, terá o seu nome proclamado com honra e glória pelos lábios do próprio Cristo diante do trono de Deus. Portanto, meus irmãos amados, joguem fora esse saco de pedra chamado medo. O medo é a arma preferida do inimigo para nos manter escravos e tristes. A coragem cristã não é a ausência de problemas, não é fingir que a doença não existe ou que o boleto não vai vencer. A coragem verdadeira é enfrentar tudo isso com a certeza absoluta de que há um Pai amoroso caminhando ao nosso lado, segurando firmemente a nossa mão direita e dizendo: calma, meu filho, eu estou no controle. Você é muito precioso para mim. Tome posse dessa palavra hoje, encha os pulmões de ar, levante essa cabeça e enfrente os seus leões diários com a bravura de quem sabe que o céu inteiro luta a seu favor. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado Rei do Universo, nosso defensor invicto, divino mestre e médico insuperável das nossas almas fadigadas. Nós nos colocamos agora, como uma imensa família de fé, de mãos dadas em espírito, formando uma trincheira de oração invencível, diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente acolhedora. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, curvamos a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos tremores e as nossas lágrimas diante da Tua grandeza inabalável e do Teu amor que espanta todas as trevas. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos infinitas graças porque Tu és o Deus vivo, o nosso escudo protetor, aquele que conhece as nossas dores mais secretas, que conta cada fio de cabelo da nossa cabeça e que nunca, em momento algum, nos abandona na escuridão. Nós te pedimos perdão, amado Salvador e bom pastor, com a alma profundamente contrita e rasgada de sincero arrependimento. Perdoa-nos, Senhor, por todas as inúmeras vezes em que nós deixamos o medo falar mais alto que a nossa fé. Perdoa a nossa falta de confiança na Tua providência divina. Perdoa as noites inteiras que passamos em claro, rolando de um lado para o outro na cama, atormentados por pensamentos trágicos, esquecendo completamente que Tu és o Senhor do amanhã. Perdoa-nos, Mestre, pelas vezes em que tivemos vergonha de Te confessar diante dos homens, por medo de sermos julgados, por medo de perdermos amigos, escondendo a nossa fé debaixo da cama em vez de proclamá-la sobre os telhados. Lava a nossa covardia, Jesus, com a torrente purificadora, quente e cristalina do Teu sangue precioso. Apaga as nossas dúvidas, arranca a nossa timidez espiritual e dá-nos a graça grandiosa de sermos testemunhas corajosas e incansáveis do Teu amor neste mundo tão frio e hostil. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de intercessão rasgada e de choro sincero, porque a Tua multidão de filhos amados está doente, esgotada, fadigada e precisando desesperadamente que a Tua mão poderosa arranque as correntes do pavor. Nós te apresentamos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão rezando conosco neste instante e que se encontram afogados no vale escuro das doenças mentais e emocionais, males covardes causados por traumas, medos e feridas do passado. Mestre da vida, olha para as mentes que estão em colapso e esgotamento extremo. Olha para as pessoas aprisionadas na masmorra solitária da depressão severa. Olha com compaixão e piedade para aqueles que são torturados todos os dias pelas garras da síndrome do pânico, por uma ansiedade sufocante que aperta o peito, faz faltar o ar, paralisa as pernas e traz um medo constante da morte e do fracasso. Senhor Jesus, entra agora, com o Teu poder absoluto, nesses quartos de desespero. Sopra o Teu Espírito Santo Consolador e Libertador sobre o sistema nervoso adoecido e sobrecarregado desses Teus filhos. Arranca pela raiz todo espírito de fobia, de pavor, de pensamentos de autodestruição e de angústia. Devolve o sono tranquilo, restabelece a química perfeita do cérebro, devolve a sanidade, a paz e a alegria contagiante de viver debaixo do Teu cuidado amoroso. Nós te pedimos também, soberano médico dos médicos, por todos os nossos irmãos que estão tateando na escuridão amarga das enfermidades físicas, carregando o fardo doloroso de diagnósticos assustadores que trouxeram medo para dentro de suas casas. Passa agora com a sombra curadora do Teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais, entra com Tua luz nas UTIs de todas as cidades, visita as macas lotadas dos prontos socorros e repousa as Tuas mãos chagadas, furadas por amor a nós, sobre as camas onde alguém gemendo de dor incontrolável neste exato segundo.
Nós clamamos, com fé inabalável que remove as montanhas, por aqueles que estão lutando contra o câncer e os sofrimentos torturantes da quimioterapia. Nós te apresentamos os doentes que choram com dores crônicas severas na coluna, nos ossos, nas juntas, os que enfrentam bravamente doenças autoimunes, problemas respiratórios, cardíacos, renais e intestinais. Tu és o dono da vida, aquele que tem a última palavra. Nós te suplicamos com os braços erguidos, queima agora com fogo santo do teu espírito todo tumor maligno, desfaz qualquer inflamação rebelde, estanca hemorragias, purifica a corrente sanguínea, renova todos os órgãos e levanta os enfermos das suas camas de dor, para que eles possam proclamar aos quatro ventos que tu és o Deus dos milagres impossíveis. Senhor amado, Príncipe Supremo da Paz, nós clamamos por compaixão e providência imediata sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias e sobre a nossa vida financeira que tantas vezes nos enche de pavor. Tu que cuidas dos pardais, olha para a aflição do pai e da mãe de família que estão desempregados, colecionando nãos nas entrevistas e vendo as contas se multiplicarem de forma desesperadora. Olha para as mãos calejadas do trabalhador endividado, para a angústia de quem abre o armário e não vê o que dar de comer aos filhos pequenos. Abre de par em par, Senhor, as janelas celestiais e os celeiros fartos da providência sobre as nossas casas. Destranca as portas fechadas, concede a graça de empregos dignos, abençoa o suor do nosso rosto e livra o teu povo da fome, da miséria e da humilhação. Nós clamamos também pela cura dos casamentos esfarelados e pela libertação dos nossos jovens e crianças das garras do tráfico, do vício das drogas, do álcool e da sedução destruidora da internet. Nós nos consagramos inteiramente a Ti neste dia, entregando nas Tuas mãos bondosas o nosso presente e o nosso futuro. Decidimos hoje, sustentados pela Tua graça, não ter mais medo, pois sabemos que a nossa vida, a nossa alma e a nossa família pertencem unicamente a Ti, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento profundo de cura, de fortalecimento espiritual e de lavagem da alma nós acabamos de experimentar aqui, juntos, num só coração. Vocês conseguem sentir como os nossos ombros ficaram mais leves, como a respiração voltou ao normal e a paz de Cristo se instalou no ambiente. É como se a gente tivesse tirado das costas uma armadura enferrujada de medos, fobias e preocupações excessivas que nós vínhamos arrastando à toa. A lição preciosíssima de Jesus para nós hoje quebra todas as correntes. Você tem um valor incalculável para o Criador. O Senhor que sustenta o universo sabe exatamente o que você está passando e já preparou a vitória para a sua vida. Portanto, bata no peito com coragem cristã e não deixe o mundo calar a sua voz. Minha gente querida, o nosso mundo está adoecido, mergulhado no mar de depressão, de suicídios e de desespero porque as pessoas estão aterrorizadas, vivendo sem Deus e sem esperança. Eles precisam, urgentemente, escutar essa mensagem libertadora que você acabou de ouvir. Por favor, seja um missionário valente da luz neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente de graça, você não paga nada por isso, mas ajuda essa oração a chegar na casa de quem está pensando em tirar a própria vida hoje. Ative também o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas, todos os dias, formando a maior corrente de fé da internet. E o pedido mais importante de todos, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp da família, mande para aquele amigo que está no fundo do poço, para quem perdeu o emprego ou vive dominado por ataques de pânico. Jogue essa boia de salvação para eles. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você tomou posse da sua libertação hoje e que rezou com fé, de joelhos dobrados no coração, comigo até a última palavra, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um grito de vitória contra o medo. Jesus, eu confio no teu cuidado, eu não tenho medo. Deixe essa afirmação poderosa carimbada ali. Um conselho prático e amoroso, de pai para filho, para transformar a sua semana. Nos próximos dias, todas as vezes que o medo tentar apertar o seu peito ou um pensamento negativo rondar a sua cabeça, para o que estiver fazendo, respire fundo, olhe para suas próprias mãos ou passe a mão no seu cabelo e diga em voz alta: Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida. Você verá o medo desaparecer como fumaça no vento. Fiquem na paz gloriosa, na coragem inquebrável e na alegria contagiante de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem carinhoso, forte e cheio do Espírito Santo no seu coração, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.